Aí é contigo. Graça e paz para todos, uma boa noite, né? Que essa seja uma noite próspera em conhecimento, para a gente estar avançando, né? Em conhecer, e quando a gente traz o conhecimento, eu sempre falo que é o nosso maior e melhor patrimônio, que ninguém pode roubar de você. É o seu conhecimento. Então, assim, vamos avançar na palavra, porque nós conhecendo a palavra, nós podemos viver a palavra, né? E estarmos mais fortes para enfrentar o todo. Eu vou orar, tá bom? Senhor, eu quero te exaltar e te agradecer, Pai, por este momento, por esta oportunidade de hoje estarmos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Espírito Santo, toma conta desse ambiente aqui, do ambiente de cada lar, de cada pessoa que está se propondo a aprender de Ti, a escutar mais de Ti, Senhor, para crescer em Ti, Senhor. A Tua palavra, ela é viva, santa e eficaz, Senhor. Então eu te peço, e ela se renova, Senhor, em sabedoria, em conhecimento e entendimento. Então, Senhor, eu te peço que tu prepares agora o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra. Renova a nossa mente, expande, Senhor, tudo o que há em nós, para que possamos crescer em ti, Senhor, de que possamos diminuir as nossas vidas e a tua palavra reinar em nós, em um nome de Jesus. Amém. Vamos avançar, né? Nós falamos nas últimas semanas sobre o batismo e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo, né? Nós não vamos conseguir falar tudo no dia de hoje, a gente vai dividir essa aula hoje na próxima semana, que é a última semana, tá? A gente vai estar postando atividade aí para todo mundo estar fazendo. Espero que vocês consigam interagir, espero que vocês estejam gostando. O microfone está aberto para a gente interagir, tá bom? Se vocês quiserem. E a hora que vocês quiserem falar, interagir, o microfone de vocês tá aberto para isso, eu tô aberta para isso, tá bom? Para que não fique só um monólogo, né? Eu espero que a aula não seja cansativa, embora eu fale demais. Eu sempre falo, eu falo demais. Eu fico aqui cronometrando as coisas, mas assim, falar do Espírito Santo é falar do próprio Deus em nós, né? Porque nós convivemos com ele está dentro de nós. E falar de Deus é sempre maravilhoso, né? Falar de Deus sempre acrescenta, né? Eu sempre falo. Falar de Deus é fácil, vivenciar Deus não é, porque requer de nós renúncias, né? Renúncias. E até falo, infelizmente o pecado é bom, mas ele traz morte, né? É o bom que traz morte, ele é engano, né, para as nossas vidas. E hoje nós vivemos a vida em liberdade. Você pode colocar, por favor, Matheus? Muito obrigado pela ajuda. E você pode colocar para mim o próximo slide? Obrigada. Se você não estiver enxergando, né? Não sei qual é o recurso que você está usando no celular, ele fica é, um pouquinho pequena a letra, mas depois a gente também tem acesso aí a esse material, né? Fica disponível, também está sendo elaborada a apostila para a gente poder ficar meditando naquilo que a gente está falando aqui, né? Nós não sabemos tudo, mas estudamos um pouquinho para trazer, né? Com excelência algo da parte de Deus. Né? E no grego, dom tem um nome, eu vou falar carisma ou charisma, mas eu acho que é carisma que se pronuncia, tá? E o que significa? Né? Significa presente. Porque por que é importante sempre trazer o significado, né? Porque por muitas vezes a gente fala muitas palavras que a gente não sabe qual é o significado. Então, para a gente dar o valor, quando a gente sabe o significado de algo, a gente costuma dar o valor realmente que ele merece. Então, o dom de Deus, ele é um presente, que também significa que é uma qualidade instantânea, natural, né? É uma aptidão. Aptidão para quê? Para servir
no reino de Deus, para ajudar o reino de Deus operacionalizar o reino de Deus, melhor dizendo, né? Você é só um instrumento, você é apenas a ferramenta para quê? Para que Deus realize algo, né? Também traz o significado no nosso dicionário que ele é um presente ofertado por alguém. O dom é dado por alguém. E esse dom nada mais é nos dado pela pessoa do Espírito Santo. É uma dádiva, graça recebida de um santo ou uma entidade espiritual, né? E é uma coisa maravilhosa no Senhor, né? É algo que é surpreendente, né? É algo dado para nós, mas nós também podemos desejar os dons espirituais, né? E a gente vai avançar um pouquinho nisso um pouquinho mais para frente, né? Mas é algo que você pode pedir, né? Pedir não, você deve buscar, né? A palavra nos ensina a buscar. Nós podemos pedir, mas nós podemos também buscar esse dom. O próximo slide, por favor. Os dons do Espírito Santo são as manifestações do Espírito Santo ofertados a nós, né? Com um propósito. Tudo aquilo que Deus faz, né? Seja ele na pessoa de Jesus, seja ele na pessoa do Espírito Santo, tem um propósito, tem um para quê, né? E esse propósito dos dons do Espírito Santo é para o reino, né? A edificação, exortação e consolação da igreja, né? Tem uma finalidade. Não é o dom, acontece de maneira momentânea, né? E diz assim, lá em 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também no versículo 11 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, né? Inclusive, 1 Coríntios 12 é o nosso texto básico de referência, né? Porque lá trata dos dons espirituais. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. O Espírito, ele é único. Não há outro, né? Não há um divisor de Espírito, né? A divisão é do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Espírito é um único. Mas ele se manifesta, né, através dos dons que são de maneiras diferentes. Os dons eles são diferentes e o Espírito ele distribui para cada um de nós para conforme aquilo é necessário dentro do reino naquele momento. Ele visa o bem comum, né? Ele não é egoísta. Quando a gente fala comum, a gente tem uma amplitude, né? Ou seja, dentro da comunidade, dentro do reino. A operação do dom, a manifestação do dom, não é especificamente para algo individual, né? Ele vai funcionar para o reino. Na grande maioria é para o outro, né? A gente não vai ver o dom funcionando exatamente para a gente. A gente não vai ser ser usado, a gente só vai ser o vaso. Né? Nós seremos apenas o vaso que será utilizado como ferramenta para a manifestação daquele dom. Porque sempre o dom, embora seja uma graça, né? O dom das manifestações de Deus é um poder, né? Ele é para realizar na vida de outro. Ele não. Você acaba se enchendo, porque a presença do Espírito Santo ela inunda a sua vida. E quando a presença do Espírito Santo inunda a sua vida, não tem como você sair vazio. A gente nunca sai vazio. Mas a gente enche a transbordar a ponto de quê? De contribuir
com o outro, em favor do Senhor, em favor daquilo que o outro necessita, né? O dom ele é dado de acordo à necessidade de alguém. Próximo slide, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou em dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Certo. Então, consideramos que podemos avançar, né? Então, quando a gente estava falando que os dons, eles são diferentes, se vocês sabem quais são os dons do Espírito Santo? Alguém pode responder? Alguém já foi a algum canal, né? Já teve, recebeu algum dom do Espírito Santo de Deus, no qual foi manifesto para o funcionamento do reino? Não? Então vamos lá. Eu tive algumas experiências, né? Em palavra de sabedoria e em palavra de conhecimento. Esses dois, o Senhor já me usou e é muito bom, né? Você vê que Deus fala através de você e testifica no coração do outro, né? E assim, você traz para o outro um alívio para aquela dor, uma esperança, né? E uma concretude de que Deus opera o querer efetuar dele na vida, que ele é importante, que essa vida é importante para Deus. Então, nós temos hoje a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, fé, cura, operação de milagres ou sinais de maravilhas, tá? Tem pessoas que falam que é operação de milagres, outras falam sinais e maravilhas, né? O dom da profecia, né? O dom de variedades de línguas, interpretação de línguas, né? Variedades de línguas é quando você tem quando você está falando em línguas e sai mais de um, né? Eu vou falar dialeto dos anjos. E a palavra diz assim no próximo slide, por favor. E nós vamos tratar, né, de cada dom especificamente. Nós estamos aqui trazendo um pouco mais sobre o que é o dom, para depois nós entrarmos em cada dom e falar um pouquinho sobre cada dom, tá bom? Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados pelo Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, lá em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12 é a nossa referência, voltando a dizer. Então, assim, nós todos somos batizados com o Espírito Santo, né? Por quê? Porque a presença dele está em nós. Quando? Como nós falamos na última aula, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não há uma dissensão. Ai, Deus está de um lado, o Espírito está do outro e Jesus está aqui, né? Não, o Trino Deus vem em nós, mas nós fomos agraciados com a presença do Espírito Santo habitando em nós. E a palavra nos ensina como a servir com este dom, como a servir a Deus através do dom. Né? Em 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Então, assim, a palavra de Deus, o dom de Deus, ela vem de múltiplas formas, né? Por que a gente tem que ele fala administrando fielmente a graça de Deus? Porque muitas vezes o dom também é utilizado para exortação. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós exortarmos, nós devemos exortar
com amor, né? Nós não devemos deixar as nossas emoções de lado para que o Espírito de Deus haja em nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente vai falar disso também na próxima aula, né? Sobre para nós operacionalizarmos o dom do Espírito Santo de maneira certa, né? Sempre tirando as nossas emoções, deixando as nossas emoções de lado, né? Aí eu nasci assim, eu morri assim, não. A gente é transformado a cada dia. A Bíblia nos ensina essa perfeição, né? Eu estava dizendo para o meu noivo, ele falou, mas eu estou tão pouquinho na fé, ainda não mudei. Eu falei, mas está na hora de mudar, porque não dá para falar que é de Cristo e viver a velha criatura. Nós temos que viver a nova criatura. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a viver a nova criatura. Então, nós podemos sim, né, operacionalizar, né, com caráter dentro da sua personalidade, mas com um caráter cristão, né? E o caráter cristão, ele sempre vai pôr acima de qualquer coisa o amor, porque o próprio, como a gente falou, e por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque o dom, ele é o poder de Deus. O dom de Deus é o poder, o dom do Espírito Santo é poder. Tanto que é poder que Simão tentou persuadir os apóstolos para comprar o dom, né? Mas isso é feito e ofertado de maneira gratuita. Não existe uma força, só existe de nós uma busca para alcançarmos. E qual que é o segredo disso? Nós estarmos cada vez mais próximos do Senhor, né? Andando na intimidade com Deus, meditando na palavra de dia e de noite. E se você ora em línguas, ore, porque vai te trazer edificação para você. Né? O falar em línguas edifica você. Então, isso vai trazer edificação para a sua vida, porque é o teu espírito que ora na perfeição, né? Então, assim, você pode buscar, né? E o seu coração deseja aquilo que a palavra de Deus fala que o Senhor, ele, ele atende o desejo do nosso coração. Então, não fique inibido. Se você quer servir, porque ter um dom é serviço, né? E serviço é trabalhar, trabalhar para a obra de Deus, é uma coisa maravilhosa, mas vai exigir de você um tempo, uma dedicação, né? E tudo que se é feito no Espírito Santo, ele tem que estar alinhado à palavra. Por isso que nós temos e devemos tomar cuidado com as nossas emoções, né? Próximo slide, por favor. E a e não, porque é só uma curiosidade que eu estou trazendo aqui também, tá? Porque também há outros dons. Dons de Deus, dons de Jesus, né? E alguns dons bíblicos, né? Então, em Romanos 12, só para nossa curiosidade, do Romanos 12, do 6 a 8, vai trazer sobre os dons do Pai. Os dons de Deus, é uma vocação para o serviço, né? E a profecia aqui como ministério, como mensageiro, né? Ministério, ensino, exortação, repartição, presidir e compaixão. Tudo isso é dom de Deus, né? Nossa, a compaixão é um dom. Eu descobri isso, que a compaixão é um dom. E você presidir é um dom. Então, assim, isso é válido até para liderança, porque muitas vezes, assim, você está liderando algo, né? E você fala, nossa, eu tenho o dom de Deus para presidir, porque eu não tenho capacidade, né? Mas eu preciso do dom de Deus. Eu tenho buscado muito essa questão de ser líder, né? Eu sou líder do Ministério Boas-Vindas aqui, e assim, eu falo, Senhor, me dá capacidade, né? Porque você tem que trabalhar com o outro, né? E trabalhar para o outro servir os outros. Então, você primeiro tem que servir com instrução, e tem que se dedicar a isso, né? Trazer orientação, instrução, né? Planejamento, organização, tem muitas coisas dentro daquilo que você vai presidir. Então, é muito importante.
né? Aqui também é muito fala sobre o dom da exortação, né? Então, por quê? Porque a exortação ela tem que ser em amor. Ela traz um temor das nossas vidas, mas também tem que ser em amor. Outros dons ministeriais concedidos por Jesus está escrito lá em Efésios 4:11. E são justamente os dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, como ministério, evangelistas, pastores e mestres, né? Aqui fala também sobre alguns dons bíblicos, mas também não traz as referências e eu não fui buscar, tá? Como assim? Intercessão, celibato, música e ajuda e socorros, tá? Ajudas e socorro. Ajudas e socorro, a gente tem isso influindo muito, né? Eu percebo que a gente tem aqui em Leme a gente flui bastante, né? E aquilo que a gente ouve de Carapicuíba é algo também que a gente flui bastante, muito mesmo. E, e não deixa de ser um ministério, né? Porque quando você serve, né? Você está à frente, você está servindo, você está sendo um ministro de Deus para operacionalizando um momento de sendo um ministro de Deus para colaborar com a necessidade do outro, Eu posso né? fazer uma pergunta? Claro. O dom de celibato, eu não entendi. Você poderia explicar um pouco, por favor? Celibato é aquele é muito usado na Igreja Católica, né? O celibato, porque é aquele que é o que não casa, não se dá em casamento, né? Por isso que eles E é falam um, dons bíblicos, é porque um assim dom, então. é um dom, porque a palavra de Deus fala que Deus quer nos dar a família, mas alguém quer essa questão do celibato. Paulo mesmo falava que era melhor ser solteiro do que, né, do que casar. Então ele se entregou a essa vida, eu vou dizer solitária, porém não solitária porque tinha Pai, Filho e Espírito Santo com ele, mas de não se dar em casamento, né? Porque muitas pessoas, né, também que a gente entrando em julgamento, não estou entrando em julgamento. Eu estou, assim, apenas passando por aquilo, por verdades que a gente vê. Os falsos celibatos, né? A pessoa fala que não, que é casta e não vive uma vida de castidade, vive uma vida de doutrina, que a doutrina o faz, né? Que a gente está falando aqui da Igreja Católica, e quando fala Bíblia, porque a gente tem a Bíblia, né? A nossa e a Bíblia Católica, que nem a gente aprendeu lá nos fundamentos, né? Que fala sobre a questão do celibato, né? Então, assim, o celibato, eu conheço pessoas que vivem o celibato, né, dentro da igreja cristã, por vontade própria, mas que já casou, que eu não conheço ninguém que não tenha nunca casado, mas que já casou, não deu certo, assim, olha, a minha vida, eu quero fazer a minha vida, né? Ela é uma grande evangelista, ministra da casa de Deus, assim, ela tem um filho, mas assim, olha, eu não quero casar mais, não quero, né? Bom, isso até hoje, né? E já tem alguns anos aí que ela anda só, né? Nessa questão. Mas é um, é um presente de Deus esse celibato, né? É que eu tô falando, traz essa questão desse dom como celibato, mas é um presente porque tem gente que não consegue viver com o outro, né? Tem gente que não consegue. A gente tem ou trazer o outro ele é sempre diferente, né? E as diferenças traz conflitos que muitas vezes não sabe, tem pessoas que não sabem lidar. Então, assim, não ter a vontade de se unir a outra pessoa para servir na obra, isso sim a gente pode chamar de dom, né? Eu acredito isso. Não Entendi. Eu não sei se eu te respondi corretamente, né? Por aquilo que eu entendi, ou se eu consegui me fazer compreender. Não, eu entendi, assim, porque celibato eu achava que era uma escolha, né? E você Uhum. explicou que pode ser uma escolha e pode ser um dom, né? Tá Sim, ok. assim, o dom de você não desejar, né? Porque é que nem assim, a gente deseja muitas coisas, né? E o dom de você, Deus tira o dom do desejo,
né? Então, assim, entendi. dom do desejo, não, dom do desejo não, né? Ele te dá o dom de você não desejar, porque quando você deseja, você quer, né? Então, te tirar esse desejo de ter, né, essa comunhão com outra pessoa, né, num relacionamento, eu acredito que sim, que seja um dom. Porque assim, por que esse dom dessa capacitação? Porque Deus ele nos deu para estarmos em família, né? Criou a mulher para o homem, né? Ele fala, vai lá e faz família, se multiplica, né? Tem gente que faz muito bem, tem gente que faz pouquinho, né? Mas eu acredito que é tirar, né? O dom é tirar esse desejo. Mas não um desejo para que essa pessoa não seja uma pessoa infeliz, mas que ela seja feliz na individualidade dela, nessa vida única dela, né? Porque quando você está com outro, você se torna mais do que um, né? Você se torna parte da família. Então, eu acredito, né? Na minha concepção é isso. Eu entendi. Obrigada, viu? Nada. Bora lá. Deixa eu ver onde eu parei. No próximo slide, por favor. Eu falo slides, é smile, slide, né? E aqui é aquilo que a gente estava falando um pouquinho, que está no versículo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Você receber o dom de Deus é uma excelência, é um caminho de excelência. É um caminho de servir, sim, mas não é um caminho que vai te trazer peso, apesar que nada que vem de Deus nos traz peso, nos dá trabalho, né? Mas é um caminho de excelência, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, você traz algo, né? Traz uma exortação, mas também traz consolo, né? Para outro. Então, e outra coisa que a palavra nos deixa livre para nós buscarmos os melhores dons. E qual é o melhor dom? Você tem uma resposta para isso? Eu acho que o melhor dom é aquele que a gente se identifica. Por isso que nós somos células, né? Um é o dedinho, outro é a veia que vai pro coração, o outro é a cutícula, o outro é um pelinho dos cílios. Então, assim, qual é o dom? O dom que você se identifica, porque você vai ter que exercer com graça e amor, né? Se eu estou buscando algo, quando você vai buscar, então procura buscar algo que você se identifica dentro desses dons, né? Eu passei muito tempo falando, Senhor, eu não vou levar nenhuma vida para Jesus, eu não vou levar nenhuma vida para Jesus. Falei, e o ID, e o ID, né? Cadê o meu ID? Eu não vou, tô trocentos anos na igreja, eu não vou levar uma vida para Jesus. Ele falou assim, você me trouxe muitas vidas, né? Porque assim, agora, graças a Deus, eu tenho, né, uma vidinha para Jesus. Porque eu ficava muito preocupada com isso, mas o Senhor, ele me usa muito mais na parte de conselho, né, do que na parte evangelística, na parte do vinde, olha, Jesus te ama, você cria salvação. Porque cada um funciona de uma maneira. Então, procura ver qual é o seu ministério e quais são os dons que melhor é para dentro do seu ministério. Por exemplo, e a gente vai falar, eu não estou um pouquinho à frente, mas a gente vai falar um pouquinho disso no meio da apostila, tá? Um evangelista. Um evangelista, vamos dizer, eu vou dizer, um evangelista africano, ele tem que. Não, tem que não. É melhor que ele tenha o dom de sinais e maravilhas. Por quê? Porque são outros nomes, mas eu vou dizer nomes aqui que a gente conhece mais, Umbanda, Quimbanda, essas seitas, né? São muito fortes e opera grandes coisas, muitas magias lá. Então, para Deus as coisas para eles verem de Deus tem que ser muito mais, né? Então, assim, para você só ter uma ideia, se você for evangelizar fora, o evangelista ele tem que ter palavra?
Tem, mas junto com ele tem que ter o operacionalizar. Por exemplo, a palavra de Deus fala contra os presbíteros, né? Se tem alguém, claro que todos nós podemos orar por cura, mas a palavra nos ensina. Se tem alguém doente na igreja, chame os presbíteros, né? Então, assim, se eu sou presbítero, eu tenho que buscar mais o quê? O dom da cura, né? Porque foi uma capacitação e uma orientação da palavra. Né? Todos nós podemos orar por cura. Nós não estamos falando de religiosidade aqui. Mas a palavra instrui. Então, a gente pode também andar dentro dessa instrução. Não é uma doutrina, é uma instrução. Né? Então, aquele que é presbítero, se eu fosse presbítera, né, que a gente não vê isso no feminino, mas eu ia falar, Senhor, a tua palavra diz isso, então eu quero buscar isso, né? Buscar aquilo que o dom é para funcionamento, para crescimento da obra de Deus. Então, você pode ser melhor dentro do ministério. Então, busque os melhores dons, aquilo que vai ajudar você no seu ministério. Por quê? Você vai estar contribuindo de uma maneira melhor na obra de Deus. Porém, Deus, o dom de Deus é funcional para alguma coisa, né? Ele vai te usar na hora que ele quer, para a maneira que ele quer, para alguma coisa específica. E o dom ele é momentâneo, né? É algo que pode ser agora, mas pode ser nunca mais. E você ter outros dons, né? Ser uma ferramenta em outros dons. Então, assim, não fiquem, ai, porque só foi uma vez, ou. Não, dom é dom, ministério é outra coisa. O ministério ele funciona todos os dias, né? Toda hora na sua vida, tá ali. Você é pastor 24 horas. Você é profeta 24 horas. Claro que você não fica profetizando 24 horas, mas você está disponível para Deus, né? Naquele exercício, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não? Então, assim, Deus dá gratuitamente o dom, mas se você desejar o servir através do dom, pode buscar nele e por ele o exercício. Não é do fome. Buscar o melhor dom, o melhor para você. Todos os dons têm a sua importância. Ó, buscar pelo exercício da melhor forma. Tá? Aí tá fome, mas é forma. Buscar o melhor para você. Todos os dons têm a sua importância, assim como todos os ministérios, todas as pessoas, nada é insignificante diante de Deus. Mas nós nos identificamos com uns mais do que os outros. É aquilo que eu acabei de explicar, né? Aquilo que eu coloquei na capacidade, que a gente acabou de explicar espontaneamente. Que a gente pode buscar aquilo que vai contribuir para o nosso ministério, mas o Deus ele não pede licença para te usar em determinado dom. Ele não vai perguntar para você se você quer. Se você estiver pronto para receber, né? Falar, Senhor, eis-me aqui para qualquer coisa, usa-me a mim. Então ele vai usar você, se o momento e a hora for oportuna. E assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. 1 Coríntios 14, 12. Eu vou ler de novo. Assim acontece com vocês, acontece conosco, visto que estão ansiosos para ter dons espirituais. Quem é que não quer trabalhar na obra? Quem é que não quer ser usado por Deus? Né? A gente realmente tem essa boa ansiedade. E aqui a palavra fala para que nós devemos procurar a crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Lembra lá no início, o dom ele é comum para trazer benefício à igreja. E agora a gente vai entrar, um pouquinho sobre cada dom. Próximo slide, por favor. Ficou claro? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Palavra de sabedoria, né? O primeiro dom. Assim como a palavra diz, a palavra de sabedoria, ela é dispensada para algumas
pessoas. E ela tem um para quê, né? A sabedoria, ela é dada a quem também busca. A palavra fala, se não tem sabedoria, vai lá e busca. Mas a gente está falando sobre a palavra de sabedoria, um dom específico. Para quê? Para que o reino funcione, né? Vou acrescentar aí, funcione melhor. Melhor, para que ele cresça, né? Para que ele seja funcional, né? O reino de Deus precisa ser funcional e por isso ele precisa de pessoas que estejam aptas. Não, o Espírito Santo traz essa aptidão, por isso, essa pessoa do Espírito Santo que nos dá o dom, ele mesmo nos capacita, ele mesmo nos orienta, ele mesmo nos fortalece para poder realizar a obra do Senhor. A palavra de sabedoria, ela também traz orientação da doutrina da fé. Quando a gente fala de doutrina, a gente fala da doutrina da fé, bem como para a funcionalidade do corpo de Cristo, como também para todas as áreas da nossa vida. Às vezes, né, essa palavra de sabedoria, ela vem para conserto até mesmo nosso, né? E aonde? Na área financeira, na área sentimental, na área do trabalho, né? Na área social, né? Porque muitas pessoas a gente enfrenta problemas todos os dias, né? Porque tudo se levanta a nós e são de maneiras diferentes. Então existe, Deus às vezes traz uma palavra de sabedoria para te conduzir, para te trazer para o caminho, né? Para te fazer enxergar, te fazer refletir, enxergar e até na questão da conversão, né? Porque nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos todos os dias, né? Existem pessoas que, ao conversarmos com elas, mesmo sem intenção objetiva, traz a nós direcionamento, inspiração, exortação, proteção, amor, né? Às vezes, no meio de uma conversa com um amigo, com um irmão, seu irmão tá ali falando da vida do dia a dia, de repente, aquele irmão fala algo que fala assim, Jesus, tá sabendo da minha vida. E você vê que tá sendo usado por Deus para te trazer, às vezes, né? Para te trazer exortação, mas muitas vezes para te trazer proteção. Olha, irmão, acredito que não é por esse caminho, não. Você já investigou melhor, né? Então, assim, toda vez que você perguntar para Deus algo, ele vai te responder. Ele vai usar alguém para te trazer uma palavra de sabedoria, né? Ele vai, porque Deus, ele responde, Deus, ele é silêncio, mas ele fala aos nossos corações, né? Se a gente conseguir observar, Deus fala conosco até através da brisa. Como assim, Kelly? Através da brisa, né? Algo que te traz no momento de aflição, vem aquele vento, aquela que você sente que é uma brisa do Espírito Santo, te trazendo conforto, te trazendo consolo, né? E isso é uma operação dos dons de sinais e maravilhas, né? Eu tive esse momento de Deus duas vezes, no mesmo, em sequência, que Deus veio com essa brisa para tomar o meu coração e me pôr de pé, né? Diante de uma circunstância. Então, assim, ele fala, Deus traz palavra de sabedoria, né? Porque muitas vezes não é só colocar assim, diz o Senhor, né? Existe o dom de profecia, mas existe o dom da palavra da sabedoria. Então, por isso, sempre a palavra nos ensina que a gente tem que renovar a nossa mente e o nosso coração. Então, esteja se colocando a sua mente e o seu coração para poder receber, né, de Deus. A gente tem que aceitar, né, receber de Deus aquilo que ele tem para as nossas vidas. E às vezes ele usa alguém para trazer palavra de sabedoria para as nossas vidas. O próximo slide. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Opa! Salomão, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo, gente. É que eu tô sem computador, eu só tô aqui. Paz. A Zuma falou verdade, o dom de maravilhas, Deus faz milagres para que haja salvação de almas. O Marcelo.
Seja que cales, cala aquele, seja que cales, cala por amor. Seja que fales, fala por amor. Seja que corrijas, corrijas por amor. Seja que perdoes, perdoe por amor. Seja em ti a raiz do amor, porque desta raiz não pode nascer outra coisa a não ser o bem. Aleluia! A correção, quando é evangélica, é talvez a manifestação mais genuína do amor fraterno. Verdade, Marcelo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é algo profundo e lindo, né? Que a gente deve refletir todos os dias. Leva isso para as redes sociais. Distribua, distribua. É muito bom isso que você colocou aqui agora, né? Porque a gente muitas vezes tem o desejo, né? Quando a gente está falando aqui de um servir, eu queria tanto fazer, e quando a gente recebe para realizar, a gente fala, nossa, eu tô cansado, nossa, eu não tenho tempo. Nossa, mas é isso? Mas é só isso. Então a gente tem que fazer tudo em amor, né? E o amor de Deus, embora às vezes é esforço, né? Eu falo que fazer as coisas, realizar a obra de Deus, né? Fazer as coisas, porque o amor não é só essa fantasia que todo mundo fala, o romantismo, né? Isso é paixão. O amor é a palavra de Deus, ele fala que ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo tantas coisas. Então, realmente, quando a gente exerce algo em amor, tudo coopera para o bem, né? Inclusive do ministro do dom, aquele que vai ministrar o dom e aquele que vai receber do dom, né? Isso é muito importante. Então, nós temos um exemplo que todo mundo, né, é bem visível para cristãos e fora de cristãos, porque muitas pessoas leem a Bíblia sobre Salomão, né? Deus disse: o que peças que te darei. E ele pediu a Deus sabedoria. E a palavra nos ensina, e isso está escrito lá em 1 Crônicas, do 1, do 7 ao 11. A gente não vai ler aqui, porque a gente tem muita matéria pela frente, tá? Então, eu não quero deixar nada corrido para não ficar cansativo, né? E não ficar atropelado. Mas então a gente não vai ler, mas eu acho que muitos de vocês conhecem a passagem, né? Mas tá aí, e se você quiser meditar, fique à vontade, usufrua da palavra. Então, em 1 Crônicas do 7 a 1 fala sobre a sabedoria de Salomão. Aquilo ele pediu como um presente, mas a sabedoria de Salomão foi tão extraordinária porque foi um dom, né, também dado por Deus a ele, que ele usava em tudo, tanto que reis e rainhas, todo mundo se espantava, queria conhecer quem era Salomão, né? Ele é um rei conhecido, deixou um legado. Por tudo, por quê? Porque ele foi um homem sábio. Também teve as suas quedas, também deixou de lado muitas coisas. Mas a sabedoria dele não foi tirada em nenhum momento, né? Ele se permitiu, Deus não tirou, mas ele se permitiu a se desviar. Mas Deus usava ele também na questão do Velho Testamento, a pessoa que teve mais referência de sabedoria foi Salomão. E assim, ele pediu, né? Ele pediu e Deus concedeu a ele de uma porção extraordinária, né? Que ele foi conhecido por todo o povo. Outro também que instruiu a igreja, né? Com palavras de sabedoria, né? A igreja e aos homens foi Paulo. Paulo, né? Ele escreveu 14 livros, né? De que falam da teologia, da espiritualidade e da ética cristã, né? Esse homem foi um homem sábio, porque se a gente for, né, Paulo muitas vezes escreveu dentro da prisão, escreveu, né, açoitado, mas ele estava lá, soltando palavras inspiradas, né? Porque Paulo não conviveu com Jesus, mas ele foi muito inspirado, né? Eu tenho uma briga entre Paulo e Pedro, assim, comigo, que eu sou apaixonada por Pedro, né? Mas eu não tiro eu não tiro a graça de Paulo, né? Eu falo que os dois estão num ranking assim muito. Eu aprendi a amar Paulo, porque eu sempre amei mais Pedro, né? E com toda a. Eu vou falar uma palavra, com toda
firmeza dele. Eu amo muito o Pedro porque ele tem algo que é esse que foi que ele nos ensinou com excelência a se arrepender rápido, né? Eu acho que isso é importante. Mas Paulo, ele trabalhou para o Senhor de maneira excelente com palavras de sabedoria, porque ele instruiu a igreja, instruiu homens, né? Como ele instruiu a Timóteo ser o servo que ele foi, né? Se você pegar ali Timóteo, ele escreve para Timóteo e ele descreve como Timóteo deve ser, né? Quais as companhias, né? Ele instrui muito bem com palavras de sabedoria. E se você, ele estava preparado para escrever muitas vezes, não, né? Muitas das cartas foram feitas em prisões. E aqui fala quais são as cartas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, que são 13 cartas conhecidas como Paulinas. Hebreus, né, como a gente já aprendeu lá, tudo indica que também foi Paulo, por isso que eles falam 14 epístolas, né? Mas não tem autor Hebreus, mas pelo contexto, pela forma de linguagem, tudo, se caracteriza que foi Paulo que também escreveu. Mas de concreto, 13, mas a gente dá o crédito para Hebreus, como autor desconhecido de Hebreus, para Paulo também, tá bom? Mas o nosso maior exemplo de palavra de sabedoria, né? Que teve palavra de sabedoria, alguém saberia me dizer? Um palpite? Quem foi acima de Salomão, né? Mas porque Salomão foi rei. Mas alguém tem algum palpite? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ficada aqui com a cavaca, com a dama de vermelho. Nosso maior exemplo de palavra que foi usado com palavra de sabedoria foi Jesus. Quanta instrução ele deu, aquelas que estão escritas na palavra e aquelas que a gente nem imagina que aconteceu durante a trajetória dele, né? Jesus era adolescente e já ministrava ali para os sacerdotes, né? E trazia a palavra com espanto para eles, né? Então Jesus já se destacava. E ele era homem, por isso ele também recebeu o dom da palavra, né? A palavra da sabedoria com ele. Então, assim, e todos esses homens e muitos mais outros, que se a gente buscar dentro da palavra, foi usado com o dom da palavra de sabedoria. Tanto que nos instrui até hoje, né? Nós hoje eu falo que nós somos a Bíblia contemporânea, mas a leitura dessa Bíblia, dessa palavra que é viva, né, que é verdade, nos traz isso, nos traz instrução também com palavras de sabedoria, viu? Próximo slide, por favor. A gente vai entrar aqui num outro dom, que é a palavra de conhecimento, né? Esse dom, quando ele está em funcionamento, em manifestação, né? Ele, ele é tipo assim, olha, realmente Deus existe. Nossa, você estava ali, né? Você estava ali comigo? Quem te contou, né? É aquela palavra, aquele momento muito muito concreto de Deus nas nossas vidas. Mas ele tem duas linhas, os teólogos, eles usam duas linhas ideológicas, né, da palavra de conhecimento, na qual a maior habilidade para o conhecimento é a pesquisa científica ou não, né? Quando a pessoa, nossa, aquela pessoa é super estudiosa, tem facilidade em aprender, em buscar, cientistas, né? Então, se você falar, eles têm, né, a medida desse conhecimento e outras pessoas também que não são cientistas, mas que buscam conhecimento. Então, existem pessoas que fazem assim, nossa, você tem o dom para música, o dom. Existe as pessoas que têm o dom para conhecer, porque elas têm vem delas uma curiosidade além, né? Algo além. Então, é um dom, uma aptidão, porque dom também é aptidão, né? Então, eu dom para esse conhecimento, né?
da pesquisa científica ou não, né? Mas dentro das coisas sempre naturais, né? E a outra é a inspiração divina e sobrenatural de acontecimentos, fatos, pensamentos, intenções que o homem natural, eu e você, na nossa naturalidade, não somos capazes de conhecer a respeito da vida do outro, né? Mas por meio desse dom, Deus traz o conhecimento e se revela para o benefício de vidas, né? Principalmente na qual se faz conhecer, né? Na qual que ela é revelada. Traz um benefício, né? Traz um benefício para aquela vida, mas principalmente quando esse dom ele é tratado no meio da igreja até, quando a pessoa fala alto, né? Hoje a gente não vê muito disso. Mas às vezes, quando alguém vai trazer a palavra de conhecimento, muitas vezes vem do altar, as pessoas falam alto e muitas pessoas ouvem. Quem conhece aquilo que a pessoa tá passando, sabe? Ou mesmo, né? Conhece um pouquinho, a pessoa mesmo se espanta, né? Porque, olha, às vezes eu não falei para ninguém, Deus revelou que ia acontecer, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estava grávida do meu primeiro filho e o pastor falou que ele teria, dentro de muitas coisas que ele falou, dentro da palavra de conhecimento, ele falou: olha, o seu filho vai ter mais. Não, a criança que está no seu ventre é um menino. E o seu filho vai ter mais de 1,80 m. Luiz Fernando tem 1,82 m, né? E eu sabia que era um menino porque aquele tinha feito o exame na sexta-feira, mas eu não tinha falado ainda para ninguém. E isso aconteceu num sábado, essa palavra de revelação, né? Então, assim, nossa, todo mundo ficou espantado, né? E aí eu fiquei, né? Vai ser 1,80 m, vai ser 1 m, vai ser mais de 1,80 m, né? E eu tive que esperar anos para isso se realizar, mais de 18 anos. Quando deu 18, 1,82 m, eu falei, quando ele passou de 1,80 m, eu falei, a palavra se cumprindo dentro de outras, né? De provisões e que Deus falou naquele dia muitas coisas foram acontecendo e estão ainda acontecendo na vida dele, né? Uma palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento, ela aquece o coração, ela aviva a fé, né? Embora a fé não seja pelo, né? Mas porque a fé, ela traz uma esperança, né? E tanto no individual quanto no coletivo, né? Porque a gente tem que celebrar as bênçãos na vida dos nossos irmãos. Então, assim, a gente se alegra quando Deus fala com o nosso irmão, né? Eu me alegro, mas Senhor, obrigado, né? A gente quer que o Senhor fale com a gente também, às vezes, assim, com palavras de conhecimento ou com dons de profecia. Mas quando o Senhor está se manifestando ali, não tem como não se alegrar com a presença do Senhor. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida nesse dom ou podemos passar para o próximo? Se ficarmos em silêncio, a gente vai para o próximo slide. Então vamos lá. Próximo slide, por favor. O dom da fé. Ah, bom, olha lá, Marcelão. Ai, Marcelo, olha eu já te com intimidade, Marcelão, irmão. Peraí, vamos ver o que você escreveu aqui. As palavras da ciência e da sabedoria se completam, verdade. A primeira permite conhecer os segredos divinos e a segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados no momento certo e dirigido pelo Espírito Santo. Sim, com certeza. É isso mesmo, Marcelo. Desculpa, Marcelo, precisei te falar, Marcelão, mas eu sou meio assim, sabe? Mas amém. Se quiser dar pro meu puxão de orelha, pode puxar. Glória a Deus. Vamos lá, o dom da fé, né? A gente aprende lá em Hebreus 11 que a fé, ela é a certeza, né? É aquilo que não é aquilo que nós esperamos, mas é uma certeza, é uma firmeza, certo? Mas é a fé, a nossa fé. Mas muitas vezes, né, Deus traz para alguém o dom da fé. Você não já percebeu que a gente tem
E isso ele vai mais do que para um momento, né? Muitas vezes quem tem o dom da fé, ele é muito mais do que um dom assim momentâneo. Aquilo que eu falei para vocês. O dom ele se manifesta como Deus quer, mas quem tem o dom da fé, ele é exercido muito mais, né? Porque a gente acaba aprendendo, né? Então assim ele é exercido muito mais. É, sempre a gente fala assim, nossa, mas a pessoa está passando tudo isso e ainda não não esmoreceu, não disse não, não voltou atrás, né? Se manteve ali firme, firme com convicção, ou seja, ele não estava com só, né? Ele estava na certeza, na fé, né? E é um dom de Deus. Eu falo, Senhor, me dá dom, me dá o dom da fé. Isso eu peço. É algo que eu peço muito. Peço muito para o Senhor, né? E aí falar, eu preciso ouvir e ouvir mais sobre a palavra de Deus. Então, eu fico brigando, sou meio fominha. Ah, eu não contei algo para vocês, só que vou contar aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou fominha assim, porque eu quero mais de Deus sempre. E eu falo na igreja, aonde eu tô, que eu sou a preferida do papai. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho essa convicção referente a mim. Então, eu falo, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Né? Então, eu procuro buscar algumas coisas em Deus também. E eu peço para Deus o dom da fé. Né? Porque às vezes eu falo, ai, Senhor. Ai, não aconteceu assim, eu fico meio triste, meio chateada, né? Não esmoreço a ponto de voltar atrás, mas eu falo, ai, Senhor, me dá o dom da fé, porque a convicção né, é forte. Como diz o povo, é de oração forte, é de fé forte. Mas vamos lá. Fé, o significado hebraico, não é grego, é hebraico, é psitz, psitz, que é persuasão firme. Persuasão, gente, quando você persuade, você não fala só uma vez. Você insiste naquilo, né? Persuadir quando você tem o poder, né, de não é manipular, mas é de convencimento de que aquilo você é firme, é aquilo, é uma convicção, né? Que proporciona confiança e certeza. Aquilo que a fé ela proporciona confiança e certeza. Isso é algo maravilhoso. Tem coisas que a gente vai descobrindo quando a gente vai fazendo os estudos. Eu falo, Senhor, que coisa linda! Confiança e certeza é algo que proporciona para mim, né? Eu não tenho confiança e certeza, por isso que eu tenho fé. Não, é a fé que produz em mim confiança e certeza. O dom da fé produz em mim confiança e certeza. Então, por isso que a gente se torna inabaláveis. Em quê? Em fé, né? Não tem crente que não tenha fé. Porque se você não crer em Deus, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, seu Salvador, crer na presença do Espírito Santo não tem vida em Deus. Não tem como. Então, isso é algo natural para o cristão, a fé, mas ela existe as medidas da fé, né? E esse dom da fé é para o funcionamento principalmente do coletivo, tá? É um dom que possibilita, que capacita a suportar as dificuldades enfrentadas. Vemos a ação de Deus em todas as circunstâncias que enfrentamos. Quais são essas circunstâncias? Nos livrando, libertando, suprindo, curando, dentro de tantas outras que tem. O dom da fé ela se manifesta livremente em tudo aquilo que você necessita. Ela ensina, o dom da fé, né? Ensina, forma e instrui o cristão para conquistar as promessas da palavra. Porque quando nós lemos as promessas, nós temos o que? A esperança. Quando a gente esperança, esperar, né? Mas a fé, ela traz o que? A existência, a convicção de que aquilo, você já está vivendo aquilo, né? Porque nós, por exemplo, nós vivemos em fé, que estamos no reino de Deus, né? Nós não estamos vendo, mas nós estamos vivenciando no nosso espírito o reino de Deus. Porque nós fomos transportados deste mundo para o reino da sua maravilhosa luz. Aqui é tudo momentâneo.
né? O nosso lugar não é aqui, a gente já vive no céu. Então a gente desfruta de tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu, do melhor da terra, aqui mesmo, né? E o muito mais Deus os fará. Fará só lá no céu? Não, fará aqui para nós também. Então nós podemos exercer, buscar esse dom. Sabe, quando você fala assim, nossa, mas isso não é para mim, não é para você, por quê? Porque você se sente inferior ou porque você não quer. Se for porque você não quer, amém, você tem o livre-arbítrio. Mas não fala que isso não é para você porque você se sente inferior. Não, porque Deus nos coloca no mesmo patamar. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Né? Deus nos trouxe a adoção, nos fez, né? Ele já nos trouxe de volta, rasgou a cédula que era contrária, nos fez nova criatura, nos deu o espírito de vida, né? Nos trouxe Zoé, a própria vida dele pra gente. Então, assim, a gente tem que vivenciar a fé, mas a gente pode potencializar a fé buscando o dom da fé, né? Para servir no ministério, para servir naquilo que é o outro, naquilo que ele necessita, incentivar o nosso irmão. Não, irmão, não é assim não. Vamos lá, vai acontecer. No nosso trabalho, as coisas estão difíceis. Não, vai acontecer. A empresa vai fechar. Não vai não. Não vai não, porque você está lá, né? Porque Deus diz, Senhor, ativa o dom, busca o dom, né? Você tem a fé, mas você pode buscar esse dom. Senhor, tá tão difícil, então eu preciso de, né, para incentivar alguém, para funcionar, fazer com que o reino funcione, né? Porque o reino ele funciona para dentro da igreja e no mundo, porque nós somos luz neste mundo, nós somos sal da terra, nós somos farol, né? Nós atraímos, né? Que nem a luz atrai o vagalume, então é isso? É. Eu acho que é. A luz atrai o vagalume, é. Então, assim, nós somos a atração. Então, os dons são justamente para isso, para atrair, para colaborar, para servir. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o que tem aqui. A mensagem. Muito boa aula, não sabia ou não lembrava que o conhecimento era um dom. Amém! Vamos lá, estamos acrescentando. Pode pôr para mim, por favor, Matheus, no próximo slide? Vamos lá, dom da cura. Ai, quem nos dera ter esse dom. Deus é perfeito, né? Deus ele faz tudo em equilíbrio, mas também é um outro dom que me inspira. Dom da cura. Eu falo, Senhor, eu até pedi por muitas vezes o dom da cura, porque só que não aconteceu isso comigo, não. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando meu marido estava doente, eu falava, né? Mas existiam outras questões que a gente pode conversar numa outra hora que fora da aula. Aí eu falava, ai, Senhor, eu queria tanto ter o dom da cura, orar e ele ser curado, né? Porque, enfim. Mas é um dom que eu já desejei muito. E ainda desejo, sim, porque ver alguém ser curado é lindo, né? Traz tanta alegria e é algo maravilhoso. Mas Deus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. O dom, ele é funcional, né? O dom não é para nossa satisfação, é para o exercício, para a funcionalidade e operação do reino. E as coisas não acontecem da maneira, muitas vezes, que a gente imagina, mas está sempre acontecendo algo. Se não está acontecendo algo, comece a perguntar, Senhor, né? Mas também valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Valorize, isso é muito importante, porque a gente às vezes muito quer o que o outro, né? Estar nas vistas, né? Às vezes é difícil a gente estar nos bastidores, mas a igreja, o show, ele só é um sucesso se o bastidor funcionar, né? Se estiver operando, né? Eu falei hoje no trabalho que o pessoal está muito preocupado com a vitrine da OBS do que com o operacionalizar lá dentro, né? Que se as ferramentas não estiverem funcionando bem, ou seja, a equipe de enfermagem, a equipe administrativa, né? A segurança, a limpeza, se a gente não estiver funcionando bem,
a vitrine não vai estar funcionando bem, nunca vai ficar bonita, né? Então, lá dentro, tudo. Então, é isso que é importante. Não importa qual é o lugar que você esteja servindo, qual é o dom, se é visível ou se não é visível. Porque, assim, o dom da sabedoria, muitas vezes, ele não é visível, né? Só é visível para quem recebe. E quem recebe muitas vezes não sai comentando, olha, fulano falou, né? E é um dom de sabedoria, porque a gente não consegue identificar. Mas assim, o dom que Deus te usa, use com sabedoria, com amor e saiba que é necessário para o funcionamento da igreja. Então vamos lá. Cura é uma atuação sobrenatural sobre determinado problema, seja ele físico, emocional, financeiro ou espiritual. O dom da cura é uma prática muito utilizada por Deus na igreja, né? Principalmente na vida dos ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, apóstolos. Lembra que eu falei que alguns ministérios, os dons, eles são mais funcionais para alguns ministérios? Então, para esses ministérios, o dom da cura ele é muito mais funcional, né? Às vezes o pastor está lá, olha, Deus está trazendo cura, unção de cura. O dom da cura naquele momento está operacionalizando através de uma unção na vida do ministro. Jesus, ele operou muitas curas. Né? Temos alguns exemplos bem conhecidos, a mulher do fluxo de sangue, que está em Mateus 9, do 18 ao 26, e Lucas, capítulo 8, do 40 ao 46, aos 56, os versículos. A cura da sogra de Pedro, a cura da filha de Jairo, dentre tantas outras curas que estão e não estão na palavra que isso nos foi descrito, né? Então, assim, a cura é um dom, ela é um dom de Deus, né? Ela é operacional. Quem, às vezes, muitas vezes, é só operar na vida desses ministros? Não. Mas também não é na vida de todo mundo, né? Porque é um exercício operacional. Né? Se Deus quiser curar alguém do seu lado, você indo no metrô, Deus vai curar. Ele vai usar você para curar, né? Ele vai usar você. É que assim, eu sou muito detalhista, né? Eu estava. Deixa eu ver, acho que isso foi em 2011, 2012, 2011. Eu estava voltando do metrô, meu marido estava internado, né, no HC, e o médico tinha falado para mim assim, olha, 4 meses de vida. Eu vim bem desconsolada, chorando bastante no metrô, quietinha, e de olho fechado. E quando eu abri meu olho, tinha um papel na minha mão que eu não senti quem colocou, e quando eu li tudo aquilo que estava escrito, trouxe para mim cura, para minha emoção, né? Aquilo que estava se desesperando se desfez, veio como bálsamo, né? Deus usou alguém, né, naquele momento e trouxe uma cura, que a gente estava falando. São vários tipos de cura que Deus pode trazer. E para o meu emocional, naquele momento, a pessoa trouxe, né? Então a gente tem que sempre estar se apercebendo nos detalhes da vida que Deus faz nas nossas vidas. Deus é Deus de detalhes. Amém? Próximo slide, por favor. Deixa eu ver, nós temos mais 4 slides. Vamos lá, Marcelo? Lembrando que o dom de sabedoria não pode ser confundido com o dom de adivinhação. Marcelo, mas muito mais quando ele é muito confundido no dom do conhecimento, né? Referente, olha, porque o conhecimento traz aquilo que está dentro de você, né? Que ninguém conhece. Olha, a palavra de conhecimento é assim, olha, você essa semana fez isso, fez aquilo outro, né? Eu te vejo agora, tipo assim, uma transporta, te vejo lá em tal dia. Muitas vezes o dom do conhecimento, ele é muito específico, ele traz dia, ele traz hora, ele traz momento. A palavra de sabedoria, ela é mais uma orientação, mais uma instrução para coisas futuras. Então, assim, essa questão da adivinhação fica muito bem mais colocada na palavra do conhecimento, né? Porque o conhecimento é muito assim, aquilo que aconteceu.
né? A profecia é aquilo que vai acontecer, né? Mas a palavra do conhecimento é muitas vezes aquilo que já aconteceu. Então, fica mais bem colocado com a palavra do conhecimento do que a palavra de sabedoria, mas está muito bem colocado, tá bom? Então, a gente vai para os slides de operação de sinais e maravilhas ou operação de milagres. Eu costumo dizer que hoje em dia as pessoas acreditam mais naquilo que acontece no poder do diabo do que no poder de Deus, né? Porque você fala, olha, aconteceu isso. Nossa, mas Deus não faz isso não. Faz sim. Né? Se o diabo, que é o diabo, faz, que é um imitador e que não tem todo o poder, sempre quis ter o poder. Imagine Deus, não limite Deus, não limite o poder de Deus. É usado sinais e maravilhas à torta e à direita? Não, é funcional. Né? Eu estou falando as mesmas coisas que é para a gente aprender. Tem uma palavrinha que eu gosto muito, introjetar, que é entrar dentro do nosso coração. É aquilo que alimenta o nosso coração, alimenta nosso espírito, nossa alma, né? E consegue renovar a nossa mente. Então, assim, não. Quando a gente fala do dom de sinais e maravilhas, né? Operações de milagres, então são coisas realmente extraordinárias, coisa que homem nenhum pode realizar. É isso. Oi, Marta. Pronto. Então, assim, ó. No original do grego é definido como o poder dunamis, que causa admiração e espanto. Sinais e maravilhas causa admiração e espanto. De novo, essa palavra espanto utilizada nos dons de Deus, né? É a realização de algo de forma extraordinária, para além do físico, dos acontecimentos naturais, daquilo que a gente tem controle, tá? Deus nos fez uma promessa que vem lá em Deuteronômio 7, que é a palavra que nós teremos saúde, né? É essa, bem essa palavra. E quando a gente fala de saúde, não é só do físico, né? Mas é muito. Os sinais e maravilhas acontecem coisas extraordinárias dentro do plano físico, daquilo que é visível aos nossos olhos, tá bom? A qual que ele cumpriu essa promessa tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E há vários acontecimentos de milagres e sinais e maravilhas que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Existem as referências, a gente não vai ler aqui, mas fica aí com vocês, tá nos nossos slides, e são palavras que a gente já conhece bastante, né? Números 21, do 4 ao 9, né? A cura por meio da imagem da serpente de bronze. As pessoas olhavam para aquela imagem de serpente de bronze e eram curadas da mordida da outra serpente, né? Em Atos 3, 1 ao 10, a cura do coxo. Em 1 Reis 18, 21, do 21 ao 40, Elias e os profetas de Baal, aonde o altar pegou fogo. Fogo ainda com o quê? Tinha água, muita água. A lenha estava molhada, né? E ela foi lá e pegou fogo, se acendeu. Josué 10, do 12 ao 14, Josué orou e o sol e a lua pararam. Êxodo 14, do 21 ao 31, a travessia de Israel, né, no Mar Vermelho a seco. Israel passou, os egípcios não passaram. Segunda Reis 6, Eliseu faz flutuar o machado. São coisas visíveis, coisas espantosas. Como assim o ferro flutuou na água? O papel, se ele molha, ele flutua na água, mas a ponto quando ele molha, ele já não flutua mais, ele afunda, ele desmancha, né? Dependendo da espessura do papel, da consistência do papel. Então, imagina um machado flutuar. Sinais e maravilhas. Dentre tantas outras coisas. Davi, as batalhas de Davi, né? A abertura do Rio Jordão. Davi enfrentando Golias, né? No Novo Testamento, Lucas, fala da ressurreição de Jesus, né? Da ressurreição do filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7.
do 11 ao 17. Em João 11, do 43 ao 44, exatamente da parte que Lázaro ressuscita. Né? Em Atos 20, do 7 ao 12, do Eutíquio em Troade, né? De Atos também 19, e aqui foi bastante, nem foi Jesus já foi os apóstolos que começaram a fazer, né? Sinais e maravilhas. 19, do 11 e 12, Paulo realizando milagres. Não fala quais foram os milagres, mas fala que Paulo estava realizando muitos milagres. Daí ele dá falar muitos milagres. Em 1 Coríntios 12, 12, diz que sinais e maravilhas são marcas dos apóstolos. Lembra que eu falei lá que existem coisas que beneficiam os ministérios, né? Sinais e maravilhas favorecem o ministério do apostolado, tá? Então, assim, você pode. E esses sinais e maravilhas acaba influenciando muito a vida daqueles que não creem, que passam a crer. Creem porque viram? Amém. Creem porque viram. Não tem problema. O importante é que eles creram, né? Muitos criticam Tomé, mas eu falei, Jesus voltou por causa de Tomé, para mostrar as mãos para Tomé, porque Tomé era importante para o reino, né? Ele precisava aprender, crescer um pouquinho mais em fé, mas ele era importante para o reino, tá bom, meus queridos? Tem outro slide, mas a gente vai deixar para a próxima aula. Não quero deixar nada. Profecia pode ficar para a próxima aula, não tem problema, tá bom? E aí eu faço o agrupamento para a próxima aula. A gente dividiu. É uma aula assim um pouco, para mim é muito prazerosa falar do Espírito Santo. Tem tantas coisas que a gente pode falar, né? Tem o fruto do Espírito, tem muitas coisas. Mas falar do Espírito Santo de Deus é falar da vida que vivemos, porque ele habita em nós. Então a gente precisa conhecer essa pessoinha que está dentro de nós. A gente precisa conhecer o Espírito Santo, porque ele é o nosso companheiro, né, de todos os dias, tá? E alguém quer falar alguma coisa? O Paulo saiu, deve ter tido algum problema. Não? São 9h27. Nossa. Aí não Oi, quer. Paulo. Quer falar alguma coisa, Paulo? E é muito bom reaprender isso, né? A É. gente, a gente às vezes se esquece dessas coisas. Então, assim, é muito bom, muito proveitoso, né? Quando a gente ouve novamente essas coisas, parece que a gente está reaprendendo, né? Porque a própria palavra de Deus fala que nós devemos ouvir sempre isso, né? E a aula que você trouxe aí é bem esclarecedora. Nós precisamos desejar esses dons, né? Nós precisamos desejar ter tudo isso aí que o Espírito Santo ele quer nos dar, né? Essas coisas aí. Então, para mim, e é interessante uma coisa, quando você fala ali a respeito ali dos dons, né? Quando Paulo ele fala ali que Deus deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para doutores, né? Eu, particularmente, eu não sei qual é o meu papel nisso tudo, né? Eu ainda não descobri, porque eu ensino, eu tento, né? Pelo menos, eu nunca fundei igreja, né? Esse é um papel muito da apostolado, né? Uhum. E os outros dons aí, eu acredito que à medida que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai ouvindo, lendo, e também não ficar só aqui, tá, irmão? Nós Sim. precisamos ler livros, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Então, um livro muito bom que eu vou sugerir para vocês são 2 livros. Um deles é Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, não sei quem conhece. Não sei se você conhece, Kevin, não sei se você já Sim, leu. eu já li. É ótimo. E tem o Bem-vindo ao Espírito Santo. É Ele dele também. escreveu depois, né? Então é isso. Então, assim, a aula, esses ensinamentos, eles agregam,
muito conhecimento a nós. E nós devemos buscar ter esses dons, né? Para poder ser usado por Deus. Também não é para você guardar para si, né? Sim. Esse dom de cura, por exemplo, é uma coisa muito interessante, né? Porque eu acredito que todo crente queria ter hoje. Oh! Né? Porque você veja, né? Com quantas coisas a gente está se deparando, né? E como seria legal, né? A gente impor a mão nas pessoas e elas ficarem curadas. Porém, ainda que nós não tenhamos o dom, nós temos que continuar orando. Eu tenho falado para vocês aqui, alguns aqui sabem, né? Nós temos uma lista de oração na célula que eu sou líder, e tem uma infinidade de pessoas lá. Nós começamos a fazer isso por conta da Covid, porque as pessoas começaram a pedir oração, então, né? E graças a Deus, a lista que no começo, na parte de cima, estava assim, né? Hoje ela está assim. Glória a E a Deus. parte de baixo está assim. Então, assim, obviamente tem curado, falecido, né? Tem tudo isso, porque os irmãos vão dando feedback. Então, parabéns pela aula, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, né? Eu gosto muito desse tipo de ensinamento e vamos tocar o barco. Lembrando que vai ter atividade, como a Kelly falou, vai ter a provinha lá. Então, parabéns. Amém. E parabéns para vocês que estão aí com a gente, tá, irmãos? Sim. Muito. Deixa eu ver o que elas falaram que estão falando aqui. Sim, que do referente aos livros, né, que são bons. E o livro da Quarta Dimensão é do David Paul Show, né? Sei lá, que era Paul Show e virou David. Agora é o David, né? David Show. Muito Isso. bom. São ótimos mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Você ora, Paulo, para finalizar? Oro, claro. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da Kelly, a nossa professora nessa disciplina. Deus, eu sei que ela tem se esmerado dentro dos seus horários, da sua agenda, para nos trazer essa preciosa aula. Deus, muito obrigado, Deus, porque nós temos aprendido. E aquilo que nós aprendemos lá no passado também, Pai, estamos rememorando. É muito bom nós rememorarmos a tua palavra e aprendermos, Pai, porque cada vez que nós ouvimos, nós aprendemos mais. Obrigado pelos meus irmãos que estão firmes desde o começo lá, Pai querido, dessas aulas. Então, meu Deus, eu te agradeço. Que nós realmente, Pai, possamos a cada dia desejar sermos usados por Ti. A cada dia, Pai, nós tenhamos o desejo, Senhor, de termos esses dons nas nossas vidas, não para ficar retido dentro de nós mesmos, mas para usarmos em prol do Teu reino. Então, Pai, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Deus, e que nós possamos, Pai querido, ter uma noite abençoada na Tua presença e que na próxima aula, Pai, nós possamos fazer o fechamento dessa matéria. Pai, muito obrigado. Abençoa cada um aqui. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sim. Fiquem na paz. Até a próxima aula. Deus, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Obrigada, Kelly. Foi uma bênção a aula, viu? Um abraço, Aprendendo muito. Glória a Deus. Abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.